Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área. E dias atrás foi publicado no canal o tabelão dos pontos corridos da década de 2000, período correspondente ao ano de 2003, quando o sistema foi adotado no Campeonato Brasileiro, até 2010, o último ano daquela década. Para hoje, o vídeo vai contar quem mais acumulou pontos na década de 2010, período correspondente ao ano de 2011 a 2020. Então já sabe, né? Já deixa o seu like para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Um total de 34 diferentes clubes disputaram a Série A na década de 2010, e o pior dentre esses 34 foi o Paraná, que só jogou a edição de 2018 dos pontos corridos, quando, fazendo uma péssima campanha, terminou em 20º e último, somando apenas 23 pontos. Nos demais anos da década, o clube esteve na Série B. Ocupando a 33ª posição, quem aparece é o Joinville, que também só disputou uma edição dos pontos corridos na década passada. A edição foi a de 2015, quando foi o pior dentre os 20 participantes, somando 31 pontos numa campanha de 7 vitórias, 10 empates e 21 derrotas. O Santa Cruz, que em 2024 pela primeira vez em sua história não terá divisão nenhuma para disputar, nos anos de 2010 disputou uma edição da Série A. Edição essa de 2016, quando até começou bem, chegando em dado momento a assumir a liderança, mas fraquejando acabou rebaixado na vice-lanterna, somando 31 pontos. O CSA iniciou a década passada sem nenhuma divisão, e a partir de 2016, o clube protagonizou uma verdadeira escalada de divisão, alcançando a elite na temporada de 2019, quando, ficando a competição inteira brigando para não ser rebaixado, acabou retornando para a Série B ao somar 32 pontos e terminar na 18ª posição. O Bragantino iniciou a parceria com a multinacional de energéticos Red Bull no ano de 2019, e já naquele ano o Massa Bruta subiu de patamar fazendo contratações, e resultaram no acesso à Série A após vencer a Série B. Em 2020, de volta à elite após mais de 20 anos, o Bragantino fez uma campanha sem sustos e terminou em 10º, somando 53 pontos. O Náutico atualmente está na Série C do Brasileiro, e na década passada o clube chegou a disputar duas edições da Série A, as de 2012 e 2013, quando fez uma péssima campanha, sofrendo várias goleadas e derrotas seguidas. Somando a pontuação das duas edições, o Náutico aparece em 29º no tabelão com 69 pontos. Na década passada, o Criciúma disputou em sua maioria edições da Série B, e foram duas aparições na elite, em 2013 e em 2014, quando foi o pior dentre os 20 clubes. Somando as duas edições, o Tigre Catarinense é o 28º no tabelão com 78 pontos acumulados. A Portuguesa, em 2024, mais uma vez não terá nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro em seu calendário, e foi na década de 2010 que o processo de destruição do clube teve início. Jogou duas edições da Série A de 2012, quando por pouco não foi rebaixada, e a de 2013, quando de forma sombria terminou rebaixada. No acumulado dessas duas edições, o clube soma 89 pontos. Em boa parte da década de 2010, o Fortaleza esteve no inferno da Série C, e foram várias as decepções, já que o clube chegava perto do acesso, mas na hora H acabava fracassando. Em 2017, enfim conseguiu subir para a Série B, e em 2018 foi além e conquistou a segunda divisão, alcançando a elite. Somando as pontuações de 2019 e 2020, o Fortaleza é o 26º no tabelão com 94 pontos. O América Mineiro é o time com mais rebaixamentos na história do Campeonato Brasileiro, somando com a edição de 2023 um total de 7 descensos, 4 deles na edição dos pontos corridos. A maioria foi na década passada, quando disputou 3 edições, e somando a pontuação, o Coelho aparece em 25º no tabelão com 105 pontos. O Avaí é outro que soma vários rebaixamentos na Série A do Brasileiro, e só na década passada, o Leão Catarinense sofreu 4 quedas, 2 delas terminando como o pior time da edição. Nessas 4 edições, o Avaí acumulou 136 pontos. O Atlético Goianiense costumeiramente vem frequentando a Série A, mas na maioria das vezes tem que brigar contra o rebaixamento. Na década passada, o Dragão disputou 4 edições dos pontos corridos, e em 2 terminou rebaixado. Somando as pontuações, o clube é o 23º no tabelão com 164 pontos. O Ceará jogou 4 edições da Série A na década passada, com um rebaixamento somado e 3 permanências na elite. Em 22º no tabelão, o Vozão somou 174 pontos. O Figueirense, que atualmente está na 3ª divisão, jogou 5 edições da Série A entre 2011 e 2020, e dessas 5 foi rebaixado em 2 ocasiões. A melhor campanha foi em 2011, quando foi 7º na tabela, e somando a pontuação total, o clube é o 21º com 215 pontos.
O Vitória, que em 2024 está de volta à Série A após 5 edições ausente, jogou exatamente 5 edições na década passada, e o melhor desempenho foi em 2013, quando terminou em quinto na tabela, mas na época essa posição não dava vaga na Copa Libertadores. A pontuação acumulada no período foi de 222 pontos, número que faz o Leão abrir o top 20. A Ponte Preta, em tempos passados, costumava frequentar a Série A e dar trabalho jogando em seus domínios. Só que a história atual não é tão boa como antigamente. Foram 5 edições na Elite, e somando 228 pontos, é o 19º colocado no tabelão. O Goiás não vem fazendo boas campanhas na Série A como nos anos 2000, já que quase sempre tem brigado contra o rebaixamento. E na década passada foram 5 edições disputadas com 3 permanências e 2 rebaixamentos. Com 233 pontos acumulados, o Esmeraldino é o 18º no tabelão. A Chapecoense chegou a ficar 6 temporadas seguidas na Série A, e em uma delas, a de 2017, quando teve que passar por reconstrução após o trágico acidente aéreo, fez sua melhor campanha ao terminar em 8º, conquistando uma vaga na Copa Libertadores. Em 2019, o clube foi rebaixado, e somando o desempenho nessas 6 edições, a Chape acumulou 272 pontos. O Sport é o segundo time do Nordeste que mais disputou a Série A na década passada, com um total de 6 edições, e o melhor desempenho foi em 2015, quando terminou na 6ª colocação, mas infelizmente na época essa posição não dava vaga na Copa Libertadores. No total, o Leão da Ilha é o 16º no tabelão com 325 pontos. Praticamente rebaixado na edição de 2023, o Coritiba ficou 7 temporadas consecutivas na Elite na década passada, e o rebaixamento em 2017 aconteceu após terminar na 17ª posição. Ao retornar em 2020, o clube sofreu nova queda, e somando toda a pontuação nessas 8 edições, o Coxa é o 15º no tabelão com 364 pontos. O Bahia foi o nordestino que mais jogou a Série A na década passada, ficando ausente apenas de 2 edições, e com 369 pontos o tricolor é o 14º colocado no tabelão. O Vasco iniciou a década passada fazendo boa campanha, com o título na edição de 2011 por pouco não sendo conquistado. Entretanto, no decorrer da década, o clube foi acumulando campanhas ruins e chegou ao ponto de ser rebaixado em 3 ocasiões. Em 13º no tabelão, o Vasco acumulou 401 pontos. O Botafogo na década passada esteve ausente de apenas uma edição, quando em 2015 jogou e foi campeão da Série B, mas ao fechar a década em 2020 foi rebaixado como o pior time da edição. A melhor campanha foi em 2013, quando terminando em 4º conquistou vaga na Copa Libertadores. Com 439 pontos, o Fogão é o 12º no tabelão. O Atlético Paranaense iniciou a década fazendo campanha ruim na Série A, sendo obrigado a jogar a Série B de 2012, mas ao retornar em 2013, fez boas campanhas, quase sempre terminando entre os 10 primeiros colocados. O Furacão é o 11º no tabelão, com 492 pontos. O Cruzeiro venceu 2 edições consecutivas da Série A na década passada, em 2013 e em 2014, quando somou 80 pontos. Em 2019, o clube, atolado em dívidas, fez campanha ruim e terminou rebaixado para a Série B, ficando 3 anos seguidos por lá. Com 503 pontos acumulados, o Cruzeiro abre o top 10. Na era dos pontos corridos, o Internacional é o clube que mais vezes terminou com vice-campeonato, somando no total 5 vices. Em 2016, o Inter pela primeira vez em sua história foi rebaixado para a Série B, e detalhe que naquele mesmo campeonato, o clube chegou a assumir a liderança. Com 528 pontos acumulados, o Inter é o 9º no tabelão. O Palmeiras, na era dos pontos corridos, foi campeão em 3 ocasiões, sendo que 2 foram na década passada. Em 2012, o clube amargou pela segunda vez em sua história o rebaixamento para a Série B, e mesmo sendo um dos times mais fortes do Brasil na atualidade, foi apenas o 8º time que mais somou pontos no recorte 2011-2020, com 532 pontos. O Fluminense é um dos poucos que disputou todas as edições dos pontos corridos desde a sua implementação, e em 2 ocasiões faturou o título, um deles na década passada. Com 546 pontos, o tricolor é o 7º colocado no tabelão. O Santos é o segundo time que mais acumulou vices na era dos pontos corridos, com o Peixe terminando na 2ª colocação em 4 ocasiões, 2 vezes na década passada. Em todas, o Santos terminou entre os 10 primeiros colocados e, aparecendo na 6ª colocação no tabelão, acumulou 586 pontos. O Atlético Mineiro, na década passada, em 2 ocasiões, terminou com o vice-campeonato, e a melhor campanha foi em 2012, quando somou 72 pontos. Abrindo o top 5, o Galo acumulou no período 596 pontos.
O São Paulo sempre aparece entre os melhores colocados desses rankings de estatísticas, mas no recorte 2011 e 2020 do Brasileirão de pontos corridos, o tricolor é apenas o quarto colocado. Líder no recorte dos anos 2000, o São Paulo na década passada acumulou no total 601 pontos. O Corinthians foi o melhor time do Brasil na década de 2010, com títulos expressivos conquistados, dentre eles 3 do Campeonato Brasileiro. O Timão, embora tenha vencido 3 edições, não é o melhor colocado no tabelão, já que com 606 pontos é o terceiro melhor colocado. O Flamengo desde 2016 vem sempre terminando entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, e isso fez com que o clube desse um salto no tabelão histórico dos pontos corridos. Campeão em 2019 com pontuação recorde e em 2020 no apagar das luzes, o Flamengo poderia estar na liderança na década de 2010 do tabelão, já que foi a equipe que mais venceu partidas, mas por conta de ter perdido 4 pontos por escalação irregular na edição de 2013, aparece em segundo com 617 pontos acumulados. E o Grêmio é o líder do tabelão dos pontos corridos na década de 2010. E o que chama mais atenção é que o tricolor gaúcho não venceu sequer uma edição no período e muito menos desde que o sistema foi implantado. A explicação óbvia é porque o Grêmio na década passada, com exceção de 2011, sempre terminou entre os 10 melhores colocados, muitas das vezes no G4, e isso fez com que muitos pontos fossem acumulados. Com apenas um ponto a mais que o Flamengo, o Grêmio aparece com 618 pontos. E foi assim que ficou o tabelão dos pontos corridos na década de 2010, com o Grêmio com apenas um ponto a mais que o Flamengo sendo o líder e com o Paraná Clube sendo o pior dentre os 34 que disputaram o Brasileirão no período. Bom pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esqueça também de deixar a sua opinião nos comentários.